COP30, a COP Amazônia. Se inicia com a cúpula dos líderes da COP30 e com um alerta. 2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado na história nos últimos 200 anos, alerta a ONU segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM. Mesmo com uma leve queda nas médias globais, o planeta segue registrando recordes de calor mês a mês. As geleiras e calotas polares também continuam em retração acelerada, em degelo constante, ainda segundo o relatório. Essa meta de 1,5 degrau foi estabelecida pelo Acordo de Paris em 2015 para evitar impactos extremos do clima, como secas, elevação do mar e colapso de geleiras. Estudos recentes, porém, mostram que o mundo pode já ter ultrapassado esse ponto crítico. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, ou 30ª Conferência das Partes ou Países, a COP30, também chamada de COP da Amazônia, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, acontecendo agora, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na cidade brasileira de Belém, capital do estado do Pará, agendado pela ONU desde o mês de maio de 2023. Como parte da preparação para a agenda política da COP30, o Brasil aproveitou sua posição na presidência do G20, o grupo das 20 maiores economias mundiais em 2024, para posicionar o enfrentamento às mudanças climáticas como um tema transversal da agenda econômica mundial. Sob o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, o Brasil pautou o desenvolvimento sustentável, transição energética e ação climática como pautas prioritárias nas discussões. A primeira COP aconteceu em Berlim, na Alemanha, em 1995, depois do grande evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, a Rio 92, ou Eco 92, um grande acontecimento ecológico mundial. Foi na Rio 92 que se iniciou a falar em sustentabilidade, no lugar de ecologia e meio ambiente, ou simplesmente ambiente, para se referir à natureza e seus processos, e à interação e interferência humana, inclusive na questão climática. Tudo isso ganhou muita força, depois que no começo desse século, Al Gore, vice do presidente norte-americano Bill Clinton, deixando o cogoverno, pelo fim do mandato, se pôs a divulgar o problema do carbono, de onde surgiu a ideia dos tais créditos de carbono, que nunca saíram das promessas ou do papel. Cúpula da Amazônia. Ainda em 2023, nos dias 8 e 9 de agosto, foi organizada a 4ª Cúpula da Amazônia, ou Cúpula Presidencial dos Países Amazônicos, reunião dos presidentes dos estados que fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, já em Belém, capital do estado do Pará. O evento reuniu os 8 países amazônicos que são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, e serviu como teste operacional para a cidade, além de buscar estabelecer pautas de cooperação regional em antecedência à COP30. Como resultado do evento, foi publicada a Declaração de Belém, um documento de 113 compromissos para estabelecer uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento e outras pautas transnacionais da região amazônica, como inclusive o combate ao tráfico de drogas internacional. No ano de 2022, o Brasil assinou e publicou a Declaração de Glasgow, prometendo zerar o desmatamento em solo brasileiro até 2030, bem como declarou a necessidade de estabelecer o crescimento econômico com respeito à biodiversidade, ao combate às mudanças climáticas, ao equilíbrio ambiental e à proteção da Amazônia. A formalização do Brasil como país sede da COP30 ocorreu em novembro de 2023. O país juntou-se à chamada Troika de Presidências, composta também por Emirados Árabes Unidos, que presidiu a COP28, e Azerbaijão, que presidiu a COP29. Com o objetivo de manter o ritmo das negociações globais entre as conferências, a Troika lançou em fevereiro de 2024 um documento endereçado para a comunidade internacional. Esse documento foi chamando a atenção para a elaboração e implementação de um roteiro global de novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, ambiciosas para a manutenção das temperaturas globais abaixo de 1,5 graus centígrados. NDCs significam as contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar às mudanças climáticas, sendo esta a espinha dorsal do Acordo de Paris.
O Acordo de Paris é um tratado internacional juridicamente vinculativo adotado no ano de 2015 em Paris, quando os 195 países participantes na 21ª Conferência das Partes, COP21 na França, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima UNFCCC, em dezembro de 2015. Dentre outras ações, se estabeleceu metas para limitar o aquecimento global e combater as mudanças climáticas. Seu principal objetivo é manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para limitá-lo a 1,5 grau. Embora as previsões dizem que ele estará em 2,5 graus no ano de 2100. Esse acordo também visa aumentar a capacidade de adaptação dos países aos impactos do clima e garantir um fluxo financeiro para apoiar a transição para uma economia de baixo carbono. 1 grau, 1,5 grau, 2 graus. 2,5 graus de aumento na temperatura dos oceanos podem significar enormes transtornos econômicos e desastres naturais alimentares, energéticos e sociais nos vários continentes. Esse 1,5 grau, 2 graus que se diz, no máximo, é acima da média de temperatura, medida e historicamente registrada, nos oceanos, nos diversos países, no início do século XIX, nos anos 1800, antes da era industrial. Para se ter uma ideia, os últimos 11 anos, de 2015 a 2025, terão sido individualmente os 11 anos mais quentes nos 176 anos de registros observacionais, sendo os últimos 3 anos os 3 anos mais quentes já registrados. A temperatura média próxima à superfície dos oceanos, de janeiro a agosto de 2025, foi de 1,42 degrees Celsius, 0,12 degrees acima da média pré-industrial, segundo a OMM. Um problema é o aquecimento global, em parte gerado por outro problema, que são os gases de efeito estufa. Após atingir níveis recordes em 2024, as concentrações de gases de efeito estufa principais responsáveis pelo aquecimento global e o conteúdo de calor dos oceanos seguiram aumentando em 2025, que deverá ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado de acordo com o relatório sobre o estado do clima global, que teve uma atualização para a COP30, divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, nesta quinta-feira, 06/11. A sequência alarmante de temperaturas excepcionais continuou em 2025, destaca o relatório. Observando tudo isso, faço um comentário. Pode ser que a humanidade não tenha forças para conter os transtornos climáticos e todo esse movimento poderá ser muito válido para reduzir danos. Além do aumento da concentração dos gases de efeito estufa e do calor dos oceanos, o documento aponta que a extensão do gelo marinho no Ártico, após o congelamento de inverno, foi a menor já registrada, e a extensão do gelo marinho na Antártida ficou bem abaixo da média ao longo do ano. A tendência de longo prazo de elevação do nível do mar também continuou. Essa sequência sem precedentes de altas temperaturas, combinada com o aumento recorde dos níveis de gases de efeito estufa no ano passado, deixa claro que será praticamente impossível limitar o aquecimento global a 1,5 degrees nos próximos anos, sem ultrapassar temporariamente essa meta. Mas os cientistas empenhados nesses processos afirmam que ainda é totalmente possível e essencial reduzir as temperaturas para 1,5 degrees até o final do século, disse a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, OMM, a meteorologista argentina Celeste Saulo. Eventos climáticos extremos acontecidos até o mês de agosto de 2025, que variam de chuvas e inundações devastadoras a calor intenso e incêndios florestais, tiveram impactos em cascata sobre vidas, meios de subsistência e sistemas alimentares. Isso contribuiu para o deslocamento de pessoas em diversas regiões do mundo, prejudicando o desenvolvimento sustentável e o progresso econômico. Cada ano acima de 1,5 graus prejudicará as economias, aprofundará as desigualdades e causará danos irreversíveis. Devemos agir agora, com grande rapidez e em grande escala, para que o aumento acima da temperatura máxima seja o menor, o mais curto e o mais seguro possível. E para que as temperaturas voltem a ficar abaixo de 1,5 degrees antes do final do século, afirmou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que citou o relatório da OMM em seu discurso na Cúpula do Clima de Belém, e foi publicado pela ONU, através da Organização Mundial do Clima, Relatório sobre o Estado do Clima Global 2025 para a COP30,
para servir como uma referência científica para fundamentar as negociações da COP em evidências confiáveis. O relatório final, Estado do Clima Global para o ano de 2025, será publicado a partir de março de 2026. A COP30 é um momento chave para a discussão e revisão dessas metas, com os países apresentando suas novas NDCs com compromissos atualizados até 2030. O Brasil, como país anfitrião da COP30, tem focado em propostas como a integração mundial dos mercados de carbono e o Fundo para Florestas Tropicais, que já tem o apoio de 53 países, incluindo até agora uma doação de 3 bilhões de dólares da Noruega para em 10 anos, e US 1 bilhão da Indonésia, 1 milhão de euros de Portugal e 1 bilhão de reais do Brasil, para o Fundo para as Florestas Tropicais, cuja ideia é financiar as comunidades e povos que vivem nas várias florestas da Amazônia. Em geral, os países estão apresentando suas metas e participando de acordos climáticos, mas as doações financeiras geralmente fluem através de fundos climáticos multilaterais ou acordos bilaterais, e não necessariamente como uma doação conjunta e única dos países. O Brasil propõe integração mundial dos mercados de carbono na COP30. Os mercados de carbono são formados pelos países, geralmente do sul global, que conservam suas florestas e podem propor e negociar situações e valores pela renovação climática, realizada pelas florestas preservadas. O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estimular inovações tecnológicas de baixo carbono. Houve notícias de que o governo brasileiro conseguiu doações para ajudar a bancar quartos de hotel em Belém, para membros de delegações de países mais pobres, após preocupações com os altos custos de hospedagem, registrados em Belém. No dia 6 de novembro, ocorreu a abertura da preparação para as discussões da COP, que ocorre nesses dias que antecedem a COP30, portanto, até o dia 11 de novembro. Ocorre a cúpula de líderes da COP30, onde as lideranças brasileiras apontam a importância estratégica da Amazônia. Este é o canal Breaking News. Inscreva-se, dê seu like, compartilhe.